Olha só, chegando aqui, mais uma vez aqui, eu me remexo muito junto com você, aqui na tela da TV Nova, chegando o Educa Recife, mais uma aula de geografia, é o professor Gilson Soares, é o rapaz do Rostinho Lindo, junto com ele, olha aqui, ó, fazendo a interpretação de Libras, deixando a nossa aula mais acessível. Estamos juntos aqui. Se tem a tela da TV Nova Nordeste, tem um canal no YouTube, você pesquisa Educa Recife, tudo junto. Vai ter lá dentro do canal vai ter a playlist do módulo 1, em que você vai encontrar as aulas disponíveis para você, não só aqui de geografia, os demais segmentos, para que você possa assistir mais uma vez essa aula, compartilhar com aquele coleguinha que não assistiu essa aula, as aulas da semana, do mês, enfim, está lá disponível, conteúdo prático, bem fácil de acessar, feito com maior amor, carinho e dedicação para você. E também, por que não, você não ter na sua mão, no seu celular, tablet, no seu notebook, enfim, o aplicativo do Educa Recife, o famoso, o sucesso, estourado no momento. Olha aí o QR Code para você ter aí o aplicativo em sua mão, levezinho, não vai consumir aquele seu pacote de dados. Saiu de casa, perdi a rede Wi-Fi. Só tenho agora os dados móveis. O Educa Recife não consome. Você pode assistir no ônibus, não sei, na praça, onde você estiver, sem consumir o seu pacote de dados, totalmente grátis. Olha aí, Educa Recife. E aí você também pode indicar para o seu coleguinha, né? Olhem, instala aí Educa Recife, é totalmente grátis. Perdeu a aula da sexta, foi. Eita, passou a do módulo 1, vai estar no aplicativo. Professor e professora não é diferente, também tem acesso à nossa plataforma, bem didática, né? Chegou lá, tem lá, sou aluno, aí você entra. Tem lá, sou servidor, aí é o professor e professora, né? Tem acesso e vai interagindo aí com o nosso conteúdo. O tema da nossa aula de hoje sobre o quê? Ó? Olha aqui, ó. Povos indígenas. Deivinho arrasa demais. Olha aí, Deivinho arrasando. Junto com Stephanie também, hein? Todo mundo junto aqui nessa sexta-feira à noite. Não é enchendo linguiça, não. É falando sobre os povos indígenas. Vamos aqui falar sobre o povo indígena. Na aula passada, mais conhecido também como semana passada, a gente deu uma introdução aqui. Falamos um pouco sobre o quê? Povos tradicionais. Quais são os povos tradicionais? Quem são os povos tradicionais? Como é que vai se caracterizar um povo tradicional? Enfim, tinha lá uma listazinha. Se você perdeu a aula, você pode voltar lá no YouTube e assistir, em que falava desses povos tradicionais. A gente vai agora dar sequência nas nossas aulas, falando sobre cada um, começando hoje sobre os povos indígenas. E aí a gente já vai iniciar a nossa aula de hoje. Não sei se vou pegar a produção de surpresa, porque a gente vai iniciar, Devinho, com vídeo, viu? A gente já vai iniciar a aula com um videozinho massa, vai entrar agora um videozinho na sua tela. Hoje iremos falar sobre os povos de Pindorama, os povos da Terra das Palmeiras. Não utilizamos o nome índio, pois esse termo carrega a visão do europeu sobre os povos que habitavam as terras antes deles, das terras que viriam a ser o Brasil futuramente. 2 são os principais troncos linguísticos dos povos indígenas, o Tupi e o Macro-G. É importante dizer que nesses 2 troncos existe uma diversidade enorme de povos e culturas, e nós não podemos esquecer que cada povo apresenta suas características próprias. De uma maneira geral, os povos originais do Brasil desenvolviam uma forte noção de responsabilidade comum, onde cada um cuidaria do outro como uma grande família. Também dividiam as tarefas do dia a dia de acordo com suas capacidades individuais, no que chamamos de divisão natural do trabalho.
Sobre a noção de justiça e educação, nós podemos dizer que os indígenas desenvolviam uma lei construída em cima das tradições e educavam seus pequenos curumins através do exemplo que cada um era responsável por apresentar no seu dia a dia. Dois nomes se destacam quando falamos sobre organização social indígena: o cacique, uma espécie de chefe político responsável pela manutenção das aldeias e da paz entre os povos, e o pajé, um grande líder espiritual responsável pela condução da religião e por curas, previsões do futuro e manutenção da paz com a natureza. Olha aí, pessoal, voltamos aqui agora e aí já iniciamos com esse videozinho que fala um pouco dos nossos povos originários, né? Então, como ele cita no vídeo, nós temos aqui o nosso território e aí chegou o quê? O povo europeu, chegam os europeus para fazer todo aquele processo de exploração do nosso território. Recebeu o nome de índio porque o povo europeu tinha aquela ideia na mente, né, dos caminhos das Índias, né, que tinham chegado através do novo percurso às Índias. E aí recebe, né, essa população que já existia aqui a nomenclatura de índio. Mas assim, como é que a gente vai poder identificar, como é que a pessoa pode dizer que ele é um povo, eu sou descendente de um povo indígena, eu faço parte de uma comunidade indígena? Então, vê só comigo na tela, vamos embora, já começa aqui com uma citação, olha aí na sua tela. São aqueles que assim se identificarem porque reconhecem uma ligação com grupos originários, constituem coletividades específicas e se distinguem da sociedade nacional dentro da qual estão inseridos. Então, ou seja, vai ser um processo de identificação. Você pode ser identificado aí, se a gente trouxer para os nossos dias atuais, com vários tipos de coisas. Você pode se identificar com um estilo de roupa, você pode se identificar com um estilo de cabelo, você pode se identificar, tipo, final de semana, eu prefiro ir para uma praça, eu prefiro ir para um lugar mais calmo. Já outra pessoa prefere um lugar mais agitado, escutar uma musicazinha, pode sair para encontro com a família, enfim, a identificação parte do princípio de cada um. O que eu vou me identificar? Eu me identifico com o quê? E aí, para ter essa identificação com esse povo originário, você vai ter que estar ali se identificando com a sua coletividade, com os seus costumes específicos, que vão aí se distinguir da comunidade nacional, da nossa nação, né? Do povo em geral. Então, parte do princípio da identificação, da identidade que você vai criar com aquele povo, com a sua raiz, com a sua ligação originária. E dentro disso, ó, o critério para definir se uma pessoa é indígena deve ser sua própria auto-identificação. Ou seja, qualquer pessoa que se identifica como indígena e pertence a uma comunidade que reconhece como tal, deve ser considerada índio ou índia. Desse modo, não são características fenotípicas ou utilização de objetos tais como cocares de penas, maracás, corpos nus ou sobre pinturas, ou então aquela questão de zarabatanas, arco e flechas, que define aí a identidade de um indivíduo enquanto indígena. Por isso, os antropólogos falam frequentemente que indígena é mais um modo de ser do que aparecer. Então, ou seja, não vai ser o quê? Um traço, características fenotípicas. Eita, professor, o que é um traço, uma característica fenotípica?
Quando a gente fala em fenotípica, vem de fenótipo, trabalhado na biologia, né, um conceito lá biológico que está atrelado às características físicas da pessoa. Nesse momento aqui na sua tela, você vê o professor Gilson Soares, o rostinho lindo, e também você vê aqui Laisa fazendo a interpretação de Libras. Mas reparem aí, ó, que nós dois aqui, ó, possuímos traços diferentes. Ela tem um cabelozinho mais longo, eu já tenho um cabelozinho mais curto, eu já tenho um lábiozinho bem mais afinilado, ela já tem um lábiozinho mais gordinho, tem o nariz mais achatado, o dela é mais afunilado, enfim. São características que vai dar a identificação de você, essa parte estética do corpo aqui no lado de fora. Então, não são essas características que vão definir você como indígena. É a sua auto-identificação com os povos originários, com a sua ligação com os povos indígenas. Mas aí pode ver que ele traz ali no textozinho uma série de exemplos que estão ligados ao modo de ser indígena, como a questão agora. Vocês estão vendo ali, ó, cocares de penas, maracás, corpos com pinturas ou não, zarabatanas, arco e flecha. Então, ou seja, não são os traços fenotípicos ou a utilização desses objetos que vai definir que aquele pessoal ali, aquele povo, ele é indígena. Não é porque o rapaz vai estar pintado, vai estar com arco e flecha, que a gente vai dizer, opa, ali é o indígena. Ele está ali com as tradições, né, com as marcas, utilizando objetos que remetem justamente a esse povo originário. Mas se ele não se auto-identificar, se ele não se reconhecer como indígena, aí ele já não está mais dentro desse conjunto. Dentro disso, olha só esse textinho aqui, ó. Uma vez, textozinho aí do cacique da etnia Pancará, Dorinha Pancará, que diz assim, ó, uma vez eu estava em Serra Talhada e uma mulher perguntou, ô mulher, você é índia? Usando celular? Você anda nua? Você come gente? Onde você mora? Aí eu disse, sou índia, uso celular. Você não me ensinou? Não como gente, mas se for para comer eu como. Eu moro numa casa. Aí ela, e pode? É cada uma. E eu não sou gente não, é? Eu sou bicho. Isso já foi ela replicando, né? Para esse povo, é para a gente andar nu, comer gente e morar no mato. Essa é a visão de algumas pessoas. Então, ou seja, é justamente as instituições, né, que estão dentro do imaginário social das pessoas. Então, já é muito trabalhado por Castoriadis, né, francês, essa questão do imaginário social, que é justamente aquelas culturas que são ali, que aparece um livro, ou uma contação de história, que fica muito atrelado aos traços indígenas, que tem que usar o quê? O chocalhozinho, tem que estar com penacho, tem que estar com o corpo pintado, tem que utilizar arco e flecha. Então, quando ela aparece como celular, se identificando como indígena, a pessoa, opa, gente, celular, como é que o índio vai estar usando celular? Então, tem que estar no mato. Então, ou seja, são coisas que são ali as instituições que partem daquele princípio que já está atrelado na mente da pessoa, aquela imagem prévia da figura do indígena, da oca, e que com o tempo essas barreiras são quebradas e a gente vê que parte de uma auto-identificação. Então, não são os instrumentos, não são as comidas, o jeito de você estar ali vestido, o traço fenotípico, não. É parte da sua auto-identificação, se você faz parte daquele grupo ou não, se você tem descendência daquele grupo ou não. Aí nessa lista aqui você vê, ó, os povos indígenas de Pernambuco, nós temos aí, ó, temos mais conhecidos, né, da minha parte, pelo menos mais, eu conheço um pessoal aí que é lá de Pesqueira, eita, povo da terra boa, viu? Aí nós temos ali os chucurus, aí nós temos outra lista aí, ó, Tuxá de Inajá, Trucá de Cabrobó, Pipapã de Ibimirim, Floresta, eita, duas terras boas, viu? Pancaru, isso aí já soma ainda Itacaru, Jatobá, Petrolândia, eita, Jatobá, terra boa, viu?
Só vai lembrar meu amigo Emanuel. Pancará de Carnuíbeira da Penha. Nós temos aqui o Quipanauá, Buíque, Taquaritinga, também presente em Bimirim. E aí nós temos o... Agora não ficou difícil, viu, Devinho? Aí ficou difícil de pronunciar, mas começou, termina. Capinauá! Também nós temos ali o Cambiauá, em Bimirim também presente, Inajá Floresta, o Funiô, Canijó ou Carijó, Águas Belas e Aticum, Carnauíbeira da Penha. Saiu, não foi? Para encerrar aqui, Devinho, lê junto comigo mais uma citação que já é encerrando a nossa aula. É imprescindível estarmos atentos para o histórico problema da relação entre o poder público e as comunidades indígenas, pois eles fazem parte da memória viva das comunidades, né? E estabelecem em grande medida as estratégias protecionistas desse povo e das comunidades, que vêm com justificada desconfiança às aproximações dos agentes das políticas públicas, por mais bem intencionadas que sejam. Então, aquela questão, né? Se existiam políticas que não favoreciam aos grupos indígenas, então, posteriormente, se chegam lá pessoas, né? Eita, chegou lá o políticozinho, trazendo, bem intencionado, a figura do indígena não vai saber, né? Não está escrito na testa, eu estou aqui bem intencionado. Por isso ele já cria aquele método de, opa, o que será que esse rapaz está trazendo aí? Será que ele está trazendo benefício para nós mesmos ou não? É isso que ele quis dizer com a citação. Então, dentro disso tudo, vai aí dialogando com seus coleguinhas de classe, com os seus professores. A imagem do indígena, o que é o indígena para você? O que é que está na sua mente, no seu imaginário social, quando a gente fala povo indígena, o que é que vem na sua mente? Dialogue aí, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, é uma alegria, a gente sempre vem aqui alegre, né? Por que não? Seria diferente. Um beijo para você, Stephanie, um beijo para você, Devinho, um beijo também para Liza, para quem está assistindo, porque vai ficar verde. Encerrou a nossa aula de hoje.